Tá, gente, eu já vou iniciar a nossa aula. Ah, desculpa, gente. Vamos iniciar a nossa aula aqui, tá? Como eu falei lá no grupo de vocês, né, no nosso grupo, a aula de hoje eu vou fazer uma revisão, tá? Dos conteúdos que já estão na prova, na verdade, né? Que a prova de vocês já está elaborada, né? Já está lá aguardando vocês, que vai ser na nossa próxima aula, tá? Eu também fiz a mesma dinâmica. Vou liberar a prova de vocês um pouquinho mais cedo, só que não é obrigatório começar no horário que ela vai ser liberada, tá? Daqui a pouquinho eu explico melhor isso, como é que vai acontecer, tá? E hoje eu vou falar dos tópicos principais, tá? Outro critério que eu quero falar com vocês é que... Opa, não passei não. Que não vai cair cálculo algum na prova, tá? Eu vou cobrar só a parte teórica da administração de capital de giro, tá bom? Então, pode ficarem tranquilos, tá? Só vai cair a parte teórica, tá ok? Vamos lá, né? Então, aqui, gente, fazendo essa perspectiva, né, da nossa primeira aula. Desculpa, gente. O que nós vimos na nossa primeira aula da disciplina, né? O que a gente pode abordar, lembrar, né? Vamos lembrar da primeira aula. Lembra lá, gente, que tem uma pequena diferença entre capital e dinheiro, né? Gente, vocês estão vendo? Eu acho que eu não compartilhei meus slides, né? Vocês não estão vendo, não, né? Não, professora, não apareceu, não. Eita. Não, professora, ainda não. Eita, professora. Desculpa, gente. Sem problemas. Achei que eu já tinha compartilhado com vocês. Ah, tá. Agora estão vendo? Sim. Então tá bom. O slide anterior é só aquele da capa da disciplina mesmo, tá? Eu não vou voltar com ele não, tá? Então tá, gente, o que a gente viu na primeira aula nossa, né? A gente viu que a administração de capital de giro, ela vai trazer essa diferença entre o que é capital e o que é dinheiro. Tem essa diferenciação dentro da organização em si, tá bom? Então, é o seguinte, a administração de capital de giro, ela tem essa participação mais do que relevante, gente, dentro do desempenho operacional da organização, tá bom? Por quê? Ela vai cobrir mais da metade de todos os seus ativos, tá? Totais investidos, tá bom? Então, assim, quando nós fazemos uma inadequada gestão, né, do capital de giro, o que vai acontecer? A empresa vai acabar tendo sérios problemas, tá, gente? Financeiros. Ela vai precisar de captar recurso de terceiros, ela vai precisar... ela vai ter que buscar recursos para que ela possa cobrir esses problemas financeiros, tá? E quando você precisa de dinheiro muito rápido, né, você vai ter que buscar no mercado, às vezes você não encontra as melhores taxas, né, as melhores ofertas para aquele momento, né? Você tem que pegar o que está disponível para que você cubra a necessidade da organização, tá bom? Então, a administração do capital de giro, ela vai tratar, gente, dos ativos, tá? Passivos correntes, e ela vai tratar eles como decisões independentes, tá bom? Então, assim, se a empresa perder liquidez, tá? Às vezes a empresa pode perder a liquidez dela pela maior participação, uma maior compra, né? Ela vai ter um maior volume de estoques, tá? Então, ela vai ter que ser compensada lá no ativo circulante, tá? Pelo maior volume de caixa. Então, se ela vai ter que ter um maior volume de estoques, automaticamente, para que ela compense suas operações, ela também vai ter que ter um maior volume de caixa, um maior volume de disponibilidades, tá bom? Então, assim... porque ela vai ter essas obrigações, tá? Esses passivos a pagar, essas obrigações a pagar, ela tem que
honrar junto aos seus fornecedores, né? Com quem ela firmou esses compromissos, tá bom? Então, o que que nós vamos ter, gente? A presença, então, dos ativos correntes na estrutura financeira da organização, gente, é importante para que haja essa viabilização do negócio, tá? E para contribuir para todo o retorno financeiro, né? Tudo que foi feito de retorno de investimento realizado na organização. Tá? Então tem que ter, nós gestores, se nós fizemos o investimento na organização, de quebra a gente tem que o quê? Ter o retorno sobre esse investimento. A gente se espera ter esse retorno sobre o investimento, tá? Opa, passou demais. Então tá. Então, o que que nós temos aqui, gente? A natureza do giro, né? Da natureza e definições. O que que o autor define como sendo o termo... que é o giro, né, gente? Os recursos, tá? O autor define assim, a Safineto. Os recursos correntes de curto prazo da organização, tá? E que eles geralmente são rapidamente convertidos em caixa, tá? No prazo máximo de 1 ano, tá bom? Então, tudo que é convertido em caixa, tá? No prazo máximo de 1 ano, a gente fala que é o giro dentro da organização, tá bom? Professora, mas tem... uma regra? Não, toda regra a gente vai ter uma exceçãozinha, né? Tem empresas que não são caracterizadas, o giro dela é um pouquinho mais longo, mas é o giro curto dela, tá? Por exemplo, quem trabalha na agropecuária, trabalha com gado, né? O giro dela é um pouquinho mais lento. Por que que é mais lento? Porque o tempo de conversão de produção, venda e produção, novamente, ela ultrapassa de 1 ano, né? Até a vaquinha lá criar, o bezerro crescer e ele está pronto para ir para o abate, isso demanda de um tempo. Então, o giro de quem trabalha nessa segmentação é um pouquinho mais longo que os 12 meses. Tá? Mas ainda continua sendo o termo giro, né? O giro da organização, tá bom? Então, essa é a termologia. Então, ela vai ser o quê? Para as demais organizações, né? Ela vai ser tudo que é inferior a 1 ano. Quando tem esse processo de produção, venda, produção, venda e produção, que ultrapasse 1 ano, aí sim, ele também vai ser essa exceção à regra, tá bom? E aí, o que que o autor vai falar, né? Dentro do nosso capital de giro, né, o capital circulante, ele vai ser sempre, gente, representado pelo ativo circulante, que são essas aplicações correntes, tá bom? Que ela vai ser identificada pelas disponibilidades do caixa, valores a receber e os estoques da organização, tá bom? Então, assim, ela vai representar todos os recursos demandados, tá? Para que a empresa possa financiar, gente, suas necessidades operacionais, que elas estão identificadas aonde, né? Onde que elas estão? Desde a aquisição da matéria-prima até, tá, gente? De venda até o recebimento da venda, tá bom? Então, ela vai ter que ela vai ter que cobrir toda essa operação dentro do capital circulante, né? O capital circulante ou capital de giro, tá bom? Então, o que que nós vamos ter aí, tá? Nós fazemos todos esses cálculos, nós fazemos todas essas dinâmicas, porque não existe, gente, não existe uma sincronia, né? Que sincronia? Entre os níveis de atividade. Como que é assim? A empresa faz a compra dos insumos para fazer o processo de produção, né? Até se produzir, fazer o processo de venda e o recebimento de venda tem um longo período, um longo período acontece dentro da organização, tá? Então, o que que acontece? Não acontece uma perfeita sincronização. Por quê?
Tem clientes que você vende e rapidamente eles pagam vocês. Tem outros clientes que, se vocês não lembrarem eles não pagam vocês. E tem outros que tem que ir para a justiça. Então, assim, não tem essa sincronia temporal equilibrada entre os níveis de atividade, tá bom? Então, assim, se houvesse essa sincronização entre venda e recebimento, a gente não precisava de calcular, tá? A questão do capital de giro, tá? Se houvesse, mas infelizmente, né, não tem. As vendas das organizações não são todas à vista, né? Quem dera que todo mundo vendesse somente à vista, né? Mas isso não acontece, né? A maioria das organizações vendem a prazo, tem essa necessidade de se vender a prazo, tá bom? Então, assim, nós vamos ter aqui dentro do capital, né? Nós vamos ter do capital de giro. Ele está segmentado em permanente ou estacional, né? A gente vai ter essas duas modalidades, tá? No capital, gente, fixo, né? Ou o permanente, que o autor assim chama, né? Ele fala o quê, gente? É um valor mínimo que ele é necessário, tá, dentro do ativo circulante para manter as condições normais de funcionamento da organização. É um valor que todo o mês, é aquele valor mensal que se faz necessário deixar em caixa para que aconteça o giro das operações dentro da organização, tá bom? Então, é um valor fixo, tá? O segundo ponto que ele fala é o variável, né? Então, assim, o capital de giro variável sazonal, tá, gente? Ele é o quê? Ele é definido pelas necessidades adicionais temporais, tá, gente? De recursos e que eles podem ser motivados, gente, às vezes por compras antecipadas de estoques, às vezes os clientes demoram a pagar a empresa, então você precisa de ter esse capital de giro sazonal quando você tem um alto grau assim de atrasos do recebimento, tá, gente? Só que isso aí é eventualidades, tá? Não pode deixar ser um perfil da organização os clientes pagarem sempre atrasados, tá? Não pode deixar, tá bom? Então, tem essas duas observações aí dentro do que é permanente fixo e permanente sazonal, tá? Então, o que a gente vai ter ali? A primeira fórmula, né, dentro do capital de giro circulante, né, que é o CCL ali, tá? Ele vai ser obtido de que forma? Ativo circulante menos passivo circulante. O que ele representa para a organização? Gente, quando a gente resolve, né, essa equaçãozinha, a gente vai saber que ela reflete a folga financeira da organização. Então, o valor que a gente chega do CCL, ele representa essa folga financeira da organização, tá bom? Então, ele vai ver o quê? Todos esses recursos de longo prazo, que são exigibilidades lá do patrimônio líquido, tá? Que ele vai ser financiado tudo pelos ativos correntes que está lá no curto prazo, tá bom? Então, gravem assim, ó, para a prova é necessário gravar assim, CCL, ele é ativo circulante menos o passivo circulante, e o resultado dessa equaçãozinha vai ser o quê? Ela vai refletir a folga financeira da organização, o valor que daí ele representa a folga da organização, tá? As duas ali, a CCL, patrimônio líquido, mais exigível a longo prazo, menos ativo permanente, as duas formas de se calcular, tá? O segundo ali que ele fala, né, patrimônio líquido, peraí que eu já vou chegar lá. Então tá, gente, caso o CCL da organização, ele dê negativo, gente, tá? Então, isso quer dizer o quê? Se o CCL da organização dê negativo,
quer dizer que tudo que é de curto prazo, os recursos que são de curto prazo, eles não são suficientes, tá, gente, para cobrir as suas aplicações de longo prazo, tá bom? Então, ele vai ter que pegar recursos do passivo, tá, circulante para tais fins. Então, ele não tem recurso suficiente de caixa, tá, para que ele honre, né? Então, ele vai falar, os recursos de longo prazo da organização, ele não vai ser suficientes, tá, para cobrir as suas aplicações de longo prazo, quando se dá o valor negativo, tá bom? Ficou claro, gente? Estou falando muito rápido, muito devagar, vocês estão tão quietinhos, estão falando nada. Estão aí? Vocês estão aí, gente? Estamos anotando aqui, professora. Ah, tá. Sim. Então tá bom. Estão anotando, então tá ótimo, tá? Gente, aproveitem e abrem as atividades de vocês e vão acompanhando, né? Que aí vocês já fazem também. Quem não assistiu a aula de correção, aproveitem e vão corrigindo a atividade, tá? Deixa eu passar o slide aqui. Então tá, gente, aqui no ciclo operacional, o que nós vamos ver no ciclo operacional, né? O autor aborda, gente, ele volta a falar um pouquinho do quê? Dessa questão do quê? Da não sincronização temporal entre os pagamentos e os recebimentos, né? A empresa tem esses problemas do quê? Às vezes o que ele tem, o tempo para pagar, né, a data de vencimento dos fornecedores não coincide com as datas que os seus clientes estão pagando o que eles fizeram de compromissos na organização, tá? Então, assim, o que a organização vai ter que fazer? Ela vai ter que buscar uma forma muito eficiente de imprimir uma alta rotatividade, tá? Vai ter que tornar os seus fluxos de operações muito mais dinâmicos, né? Então, nós como administradores, gestores da organização, a gente tem que buscar uma forma de dar alta rotatividade, tá? Por isso que tem empresas que incentivam muito mais a venda parcelada lá no cartão de crédito que no boleto, né? Às vezes a empresa vai falar lá, 10 vezes no boleto ou em 12 vezes no cartão. Tem pessoas que não pensam em 2 vezes e passam o cartão de crédito. Para a empresa, isso é muito mais viável do que os 10 boletos lá do cliente dela, né? Daí que esse cliente atrasa, ela precisa, né, de estar cobrando esse cliente, tá? E isso é desgastoso desgaste para a organização, tá bom? Então, assim, para que a empresa continue as suas operações, gente, ela busca o quê? Que a produção e a venda, né, pode ser venda ou produção de serviços, ela tem esses resultados, gente, para satisfazer as necessidades de retorno de suas várias fontes de financiamento. Então, tudo que ela produz de bens, serviços, tá? Então, ela tem que trazer esse retorno para a organização para que a empresa não precise ir lá financiar o capital de giro, tá? O que acontece muito aqui no Brasil, que é perfil, gente, empresas que financiam o 13º salário dos funcionários. Por quê? Ela não se orçou durante o ano, ela não se preparou para esse evento, né? Que todo ano acontece e todos nós gestores temos que ter consciente que é algo que ela tem que honrar todos os anos, né? Então, não tem como ela fugir disso, não tem como ela correr disso, tá? Então, assim, deixa eu passar aqui que eu acho que... Tá. Então, o que nós vamos ter aqui, gente? Dentro do que nós temos de definições do ciclo operacional, que ele vai se iniciar onde, gente? O ciclo operacional, né? Ele vai se iniciar, gente, na compra de matéria-prima. Vamos olhar esse primeiro gráfico aqui, né? No caso, na compra de matéria-prima, tá? E vai finalizar no recebimento da venda. Então,
o ciclo operacional, ele é o mais longo e engloba tanto o ciclo financeiro quanto o ciclo econômico. O ciclo econômico e o ciclo financeiro estão dentro do ciclo operacional, tá? Não esqueçam disso, tá bom? Então, assim, ele vai incorporar todas as fases operacionais presentes, né, dentro do processo da organização, tá? Desde produção, venda e recebimento na organização, tá? Aqui eu coloquei a legenda, né, do prazo médio de estocagem, prazo médio de fabricação, tá? Então, o que que vai acontecer, gente? Em cada etapa dessa aqui que nós temos, né? Esses intervalos aqui, a gente vai falar que intervalos temporais, a gente tem o quê? Vai denotar um prazo, né? Ou um prazo de estocagem, um prazo de fabricação, tá? Porque vai acontecer o quê? Dentro desse prazo de estocagem ou fabricação. É aquele prazo que é necessário para a organização transformar as matérias-primas que ela comprou em material acabado, tá bom? E aí vai ter qual os próximos prazos, né? Os produtos acabados, né? O prazo que se faz necessário para que se venda esse produto, né? O período de cobrança, se for necessário, tá? E assim vai se programando cada fase e o tempo que se faz necessário em cada fase dessa, tá? A gente tem que calcular. Vai ser padrão? Gente, não é padrão porque vocês vão ter que analisar o padrão comportamental da organização. Como é que é a organização? A professora, a empresa, ela compra o produto acabado e vende. Então, ela não vai calcular o prazo médio de estocagem de matéria-prima, né? Na verdade, ela não vai calcular o prazo médio de fabricação, ela vai ter o prazo médio de estocagem do produto acabado, mas ela não vai calcular o prazo médio de estocagem ela não vai calcular o prazo médio de fabricação, tá? Então, isso ela não vai calcular, tá bom? Isso aí ela não vai ter porque é perfil dela. Então, o ciclo operacional, ele vai ser muito o perfil da organização. Ele vai atender à necessidade da organização em si, tá bom? Então, a soma desses prazos aí dentro desse primeiro gráfico, né? A gente vai ter o quê, gente? Nós vamos indicar, ele vai indicar para nós o tempo médio percorrido, né, desde a compra da matéria-prima até o recebimento da venda, né, que a gente vai poder se estabelecer os valores, quanto de giro, né, de capital de giro vai ser necessário dentro da organização, tá bom? Tá. Na segunda aqui, o que ele traz de definições para nós? Dentro do ciclo operacional, ciclo financeiro. Então tá, gente. No ciclo financeiro, ele vai medir especificadamente, tá, gente? As movimentações de caixa, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai compreender todo o período que é o desembolso inicial do caixa da organização, tá? Que é pagamento de materiais, tá? Aos fornecedores, até o que, gente? O recebimento da venda do produto. Então, o ciclo financeiro, ele vai compreender esse período, tá? Lembre aí, é o desembolso inicial do caixa, tá? Que é o pagamento de materiais aos fornecedores, até o recebimento e o recebimento do produto. Então, esse que é o ciclo financeiro da organização, tá bom? No ciclo econômico, o que nós vamos ter no ciclo econômico? Gente, vai considerar unicamente, tá bom? Todas as ocorrências de natureza econômica, tá? Que vai envolver desde a compra aí até a respectiva venda, tá bom? Ciclo econômico é da compra, tá? Compra de materiais até a respectiva venda. O ciclo financeiro o desembolso inicial, que é o pagamento de materiais a fornecedores e o recebimento
de produto, tá bom? É 2 eventos que compreendem o ciclo financeiro ou ciclo caixa da organização dentro do ciclo operacional, tá bom? Gente, ficou claro? Isso, obrigado pelo retorno, tá? Questões de equilíbrio financeiro, tá? Se eu estiver falando rápido também vocês falam, tá? Que tem bastante conteúdo, né? Por isso que eu não coloquei os cálculos, tá, gente? Então, o que nós vamos ter? Gente, dentro do que nós vimos de perspectiva do equilíbrio financeiro da organização, tá, gente? Então, assim, toda empresa, ela busca o quê? Manter um nível satisfatório, gente, de capital de giro, para que ela tenha sustentações, gente, todas as suas atividades operacionais. Então, ela tem que ter dinheiro para prosseguir as suas atividades, né, dentro da organização, tá bom? Então, assim, quando é que a gente verifica o equilíbrio financeiro dentro da organização, tá bom? Quando as suas obrigações, tudo que ela tem a pagar, ela está lastreada, tá? Então, ela tem o quê, gente? Ativos com prazos de conversão, gente, de caixa, né, similares aos do passivo. Então, o que eu tenho a pagar, o prazo é muito similar ao que eu tenho para receber. Isso que eu posso chamar dessa parte de equilíbrio financeiro, por isso que fala que está lastreado, né? Tem lastro, tem como eu honrar o pagamento, tá bom? Então, isso quer dizer, então eu tenho que vincular aquilo que a empresa tem para pagar, essas obrigações financeiras, tá, gente? Entre a sua liquidez do ativo e os desembolsos que ela necessita realizar na organização, tá bom? Então, o que a gente pode observar muitas vezes é o seguinte, que às vezes a empresa tem um CCL positivo, né? Não se torna um indicador, tá, seguro que a empresa tem equilíbrio financeiro, tá bom? Na penúltima aula a gente viu um pouquinho mais disso, daqui a pouquinho eu chego nela também e a gente fala novamente, tá? Então é o seguinte, é necessário que nós façamos esse processo de identificação, gente, nos ativos circulantes, todas essas contas de longo prazo, que são os permanentes, tá? Os variáveis, que são a parte sazonal da organização, tá? E para que ela possa fazer esse processo de lastrear aquilo que ela tem a pagar, tá bom? Deixa eu passar o slide, senão eu fico falando e não passo. Opa. Não tá. Estruturas das taxas de juros. O que nós vamos ter dentro das estruturas das taxas de juros? Gente, o autor começa falando que dentro do nosso sistema econômico atual, a gente pode encontrar N tipos de taxas de juros. Ok, né? Tem oferta e tem demanda para isso, tá? Então, é o seguinte, as taxas de juros, a estrutura das taxas de juros, ela vai exprimir, né? Ela vai fundamentalmente, gente, essa relação, tá? A remuneração sobre o capital emprestado, né? Isso quer dizer, quando nós temos essa variedade, tá, de taxas disponíveis no mercado, tá? Ela está totalmente envolvida com as condições estabelecidas entre os aplicadores de recurso, os prazos para pagamentos, tá, gente? Desses captadores, quanto tempo o captador, quem está captando recurso vai estar pagando, né, essa captação de recursos, tá bom? E o que vai ter? Se tem risco, né? É uma operação de alto risco, de baixo risco, e as garantias, né? Tudo que é de empréstimos e que a empresa tem algum bem para dar de garantia, lógico que esse valor vai ficar, essa taxa de juro que o mercado vai oferecer é muito melhor, é muito mais atrativo de quando você não tem nada para poder deixar de garantia dentro daquela negociação, tá bom? Então, assim,
A taxa de juro, ela vai principalmente, né, gente? A taxa de juro, principalmente, o que, que vai acontecer, gente? Ela é com base nas preferências, gente. Do negócio. O que quer dizer isso? Quanto o juro, mais arriscado ele. Oi, agora eu. Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo agora? Não? Então não. Deixa eu desativar. Ativar o microfone, que bonito. Não. E agora, estão me ouvindo? Ainda? De microfone. Agora vocês estão me ouvindo? Tá, vocês me desculpem. Estão vendo já? Sim. Sim? Então tá bom. Ah, Cecília, né? Tava fazendo o quê? Suco hoje, a Cecília? Era suco ou era bolo, Cecília, que tu tava fazendo? Suco com bolo. Não, o que você tava fazendo com o liquidificador aquela hora? Eu tava batendo suco. Ah, era suco? Suco de quê, Cecília? Maracujá.
Ah, maracujá, que suco gostoso. Ficou bom? O professor, você sabia que eu sou modelo? Hum? Estou Não entendi, mas valeu, né? Dá um beijo nela por mim, Joana. Tá? Vamos lá. Parei aqui na estruturas de taxas de juros, né, gente? Que a gente estava falando sobre quanto maior era o risco, né? Quanto maior é o risco, maior é a taxa de juros, né? Menor o risco, menor também a taxa de juros, tá bom? Quando ele começa a falar sobre questões de alternativas, né, de financiamento do capital de giro, então o que ele fala? Quanto maior, gente, é a participação dos recursos de longo prazo, né? Então, menor ou mais arriscada, tá? Vai se apresentar a política, gente, de capital de giro da organização, tá bom? Então, quando a gente vai, nós como gestores vamos fazer essa posição de equilíbrio para a organização, tá? Então, o que vai acontecer? Todos os recursos, a gente vai ter que fazer o quê? Que os recursos de longo prazo, eles devem, tá? Cobrir o capital de giro permanente, tá? Deixando para o passivo, gente, o passivo circulante, somente, gente, o financiamento dessas necessidades sazonais, tá bom? Dos ativos correntes, dentro dessas alternativas de capital de giro, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente tem que buscar sempre a melhor alternativa para a organização, tá? Indicadores de liquidez, a gente viu sobre questões, né, dos indicadores, eu passei bem rapidamente com vocês, né, que o indicador de liquidez, ele vai determinar, né, o volume de capital circulante líquido, né, tá? A gente vai medir, ele é utilizado largamente para essas situações, tá? E o que a gente viu também dentro dessa perspectiva? Quando a gente vê os índices de liquidez, né, e liquidez imediata, ele vai fazer o quê? A capacidade que a empresa tem, tá, gente, para saldar todos os seus compromissos da organização, tá? Então, isso quer dizer, ela vai utilizar unicamente de seu saldo disponível, tá? Quando nós fazemos o cálculo de liquidez seca, nós queremos saber, gente, o que a empresa tem a gente utiliza para saber de dívidas de curto prazo e queremos saber da capacidade de pagamento do curto prazo na organização, tá bom? Liquidez corrente é aquela bem famosa, né? Que a cada R$1 de dívida de curto prazo na organização, quanto a empresa tem para liquidar essas contas, né? Quanto que ela tem de capital para que ela possa estar liquidando essas dívidas, tá? E o último aqui é o duration, né? Eu vou ficar devendo a pronúncia correta para vocês, tá? Então, o que é esse índice? Ele é uma fórmula matemática, tá, gente? Para definir os prazos de duração, tá? Para poder distribuir todo o fluxo financeiro da organização. Então, ela vai calcular em tempo, né? Qual é a capacidade de pagamento em prazos, em tempo, como que a empresa está habilitada para tal negócio, tá bom? Dúvidas até agora ou só dúvidas na hora da prova? Nada de dúvidas na hora da prova, né? Opa, volta. Fluxos de caixa. Lembra lá da aula? Vamos lembrar da aula nossa de fluxos de caixa, tá? O que nós vamos ter no fluxo de caixa da organização? Dentro dos fluxos de caixa, gente, da organização, o que nós vamos ter? Então, é assim,
todos os contextos econômicos, né, que o autor aqui aborda no seu livro, ele fala o quê? Ele necessita, né, o mercado exige da empresa que ela tenha essa maior eficiência, tá? Dentro da sua gestão financeira dos seus recursos, tá? Então, a empresa não pode ficar indecisa do que como ela vai operacionalizar o seu caixa dentro da organização, tá bom? Então, assim, a atividade financeira da organização, ela necessita, tá, gente? Acompanhamento permanente, tá? Dos seus resultados, tá bom? Para que ela possa avaliar de maneira muito eficiente, tá? O seu desempenho e como ela pode fazer esses ajustes necessários, tá bom? Para que ela possa estar fazendo correções durante todo esse período, tá? Então, assim, o objetivo, né, o objetivo básico da função financeira é que a empresa, prover para a empresa, gente, os recursos de caixa suficientes, tá bom? De modo a respeitar, gente, os vários compromissos que a organização assume para que ela possa promover maximização da riqueza. Então, a empresa faz esse processo de captação de recursos, faz esse processo de gerir recursos, a fim de quê, gente? Para que ela possa promover riquezas, né? Ela precisa de ter lucratividade, tá? Então, eu não vou a gente nem debate mais sobre questões de lucratividade, porque se faz necessário, tá bom? Então, o que acontece, gente? O fluxo de caixa, ele vai ser esse instrumento para a organização que vai possibilitar o quê? O planejamento, tá? E o controle dos recursos financeiros da organização, tá bom? E ele é indispensável, tá? Para todo o processo de tomada de decisões financeiras no contexto organizacional, tá? Então, o fluxo de caixa, gente, é esse instrumento que ele vai relacionar tudo que entra e tudo que sai dentro da organização, tá bom? Então, nós vamos lastrear o quê? Os recursos monetários no âmbito, tá? Da empresa dentro de um determinado intervalo, tá? De tempo, tá bom? Então, assim, quando nós elaboramos o fluxo de caixa da organização, nada mais gente, que é para fazer um prognóstico, fazer um diagnóstico, né, da organização e para a gente poder sanar eventuais o que, gente? Excedentes ou escassez de caixa, né? Se a gente tiver excedente, está ótimo. Gerir uma empresa com muito dinheiro, com excedente de dinheiro, é muito fácil. E se for escassez? Quais são as estratégias que vão ser utilizadas para vocês fazer essas captações de recursos que é necessário? Tá? Professora, no caso, quando está em escassez do caixa, né, aí a empresa normalmente é nesse período aí que ela está financiando, né, para esperar o recebimento do cliente, né? Sim. Normalmente é esse período que dá aquela escassez, né, que ela pagou o fornecedor e não recebeu do cliente. Aí ela busca, às vezes, quitar, né, as promissórias, né, ou as promissórias, né, duplicatas, ou pegar empréstimo, né? Aí que acaba quebrando ainda mais a empresa, né, professor? Sim. Aí que mora o perigo, né? Lembram lá que tem uma pergunta que fala por que o caixa é rei na organização? Lembram que tem na atividade uma pergunta assim? Sim. É por causa... Se não me engano, da última passada. Isso, por causa da gestão, gente. Gerir empresa com caixa excedente, não precisa nem de falar nada, né, Natan? Tá moleza, né? Agora, e gerar ela na escassez? Aí que é o desafio, né? Então, é isso que o Natan estava falando. Esse intervalo temporal é que pode acontecer o quê? Da empresa errar na hora da sua tomada de decisões, né? E fala que é a empresa que erra, mas é o gestor que está à frente dela que faz essa tomada de decisão. Vou pegar empréstimo. Qual é a ferramenta que nós vamos usar, né? Para poder efetivamente auxiliar em organização. Tá? Tem que calcular muito bem, né? Tem que tomar decisões tem que ser ótimas decisões nesse momento, tá? E aí aquelas questões de empréstimo de curto ou de longo prazo, tá? A gente vai dar bens ou não de garantia, tá? Então, gente, a gente tem que julgar bem nessa hora, fazer esse processo, porque a gente tem
os dilemas de risco e retorno, para não deixar o caixa muito com dinheiro ou com baixo recurso, para que a gente não viva esse período. Vai que seus clientes aí não honrem os compromissos com 30 dias e comece a pagar com 40, 10 dias sem retorno financeiro, aí sem dinheiro no caixa. Já imaginou a empresa de vocês usando 10 dias o limite da conta? 10, 12, 15 dias, né? Se acontece isso uma vez no mês, tudo bem, né? Uma vez no mês, no ano, tudo bem. E se acontecer isso 12 vezes ao ano? Tá? Então, é outro comportamento, é outra tomada de decisão que se faz necessário tomar, tá? Então, é o seguinte, gente, nós administradores, como administradores, gente, então a gente não deve nem manter as reservas de caixa em níveis, tá? Níveis elevados, tá? Para ter essa folga financeira e nem muito baixas para poder a gente gastar com o custo da oportunidade, tá bom? A gente tem que ter equilíbrio entre essas questões de risco e retorno na organizações, tá bom? Tá? Essas limitações muitas vezes também não são exclusivas, gente, de empresas que operam no prejuízo, tá, gente? Então, assim, tem empresas lucrativas que podem apresentar problemas de caixa, tá? Como consequência do seu ciclo operacional, tá bom? Se vocês observarem nas aulas passadas, eu trouxe o exemplo de uma empresa que no balanço patrimonial ela apresentava um lucro até considerável, mas na hora que a gente ia fazer o fluxo de caixa dela, ela não estava tão bem assim, né? Deixa eu passar o slide aqui que eu estou falando com vocês e não passei o slide. Tá? Então, o que nós vamos ter, gente? O fluxo de caixa, ele não vai ser exclusivo de preocupação exclusiva da área financeira, gente. Tem outras áreas que também tem que se preocupar com o fluxo de caixa, sim, tá? Outras áreas também impactam o fluxo de caixa, então elas têm que se preocupar também, tá bom? Por exemplo, a área da produção, ela impacta o fluxo de caixa, o processo de decisões de compra, como é que a empresa vai fazer o processo de decisões de compra, políticas de cobrança, né? A gente vai ser mais moroso para cobrar, ou como é que vai ser a política, né, mais agressiva de compra, ou de cobrança, desculpa, dentro da política de cobrança, como é que vai ser a política da área de vendas, tá? Como é que vai funcionar a área financeira, né? Como é que vocês vão analisar o perfil de endividamento, tá, gente? Como é que vai ser feito esse processo de desembolso para que ele possa acontecer, gerar caixa para a organização, tá? Todas esses quesitos, né, essas demais áreas, elas afetam diretamente, tá, gente? O fluxo de caixa da organização, tá bom? Aqui o autor vai começar a abordar, né, as metodologias de apuração, né, que ele fala sobre balanços consecutivos, né, dentro do balanço que a gente tem as questões de restrito e amplo, tá? Os balanços consecutivos é aquela modelagem que a gente utilizou ano anterior com posterior, né? Se a gente pegar as fazer de 2018, não, 2019, a gente pegaria 2018 e 2019 para fazer essa análise, tá? Quando ele fala questões de restrito e amplo dentro da organização, é aquele modelo mais simples que nós temos dentro da geração, dentro da demonstração do fluxo de caixa, que nós utilizamos o que, gente? Os valores que constam no balanço patrimonial e os valores que constam dentro do AR da organização, tá? No fluxo de caixa efetivo, tá, gente? Nós utilizamos, além da do AR e do balanço patrimonial, a gente utiliza outras informações, como do cálculo do pagamento dos fornecedores, pagamentos de despesas, tá? E calculamos também a parte, o imposto pago, tá bom?
a gente faz esse desconto do imposto pago. Gente, eu estou falando assim mais rapidamente, porque não vai cair o cálculo. Talvez caia o conceito, né? Não sei se talvez o conceito vai estar lá na prova. Não sei, né? Tá? Fluxo de caixa indireto, né? O que a gente vai fazer? Esse é o mais fácil e o mais simples de se fazer, tá? Que vai ser feito? Gente, a gente vai fazer a partir do lucro líquido do exercício, tá? E vamos agregar, né, também o valor do lucro líquido e as variações do capital de giro, tá? Ele é o mais simples dos modelos que nós já trabalhamos, tá? Porque a gente vai usar o quê? O valor do lucro líquido, valores a receber, variações de estoques, de fornecedores, tá? Do imposto de renda e depreciação. Calculamos, a gente chega o valor do caixa de proveniente, que é o fluxo indireto, tá? Análise, né, do fluxo de caixa. Como é que nós vamos fazer toda essa análise do fluxo de caixa da organização? Deixa eu ver aqui deixa eu olhar na minha cola. Gente, dentro da análise, o que nós vimos de análise do fluxo de caixa, tá? Na análise de fluxo de caixa, o que eu busquei mostrar para vocês? É o processo de tomada de decisões, né? Natan usou um exemplo um clássico aqui, professora, aquele intervalo de tempo entre pagamento de fornecedores e duplicatas, né? O que a empresa vai fazer? Através dos resultados que vocês vão ter através da metodologia da coleta de informações do fluxo de caixa, vocês vão fazer o quê? A análise para que possa fazer esse processo de tomada de decisões, tá? Então, o que nós vamos ter dentro da análise do fluxo de caixa para que vocês possam fazer esse processo de decisão, tá? Vocês vão ter o fluxo de atividades de investimento, tá? Vocês vão ter o fluxo de atividades de financiamento e atividades operacionais da organizações, tá? Quando a gente fala de atividades de investimento, a gente está falando de decisões de investimentos do longo prazo, tá? Como as decorrentes de compras de máquinas, terrenos, veículos, tá? Então, assim, esse fluxo de atividades de investimento, gente, ele está relacionado, tá, com as movimentações de caixa e ele vai afetar, tá? Ele afeta diretamente, tá, o ativo permanente da organização, tá bom? As atividades de investimento, ele vai afetar diretamente o permanente da organização. Por quê, gente? Quando a empresa toma essa decisão de investir no longo prazo da organização, acaba o quê? O fluxo de caixa de atividades de investimento ficando negativo, muitas vezes não é ruim, né? Professor, um fluxo de caixa negativo não é ruim? Não, se for de atividades, não. Isso quer dizer que a empresa está investindo, tá? Em quê? Em compra de máquinas, em compra de equipamentos, tá? Então, ela está investindo na organização. Isso é um bom resultado, tá? Se ele estiver negativo. Se ele estiver positivo, não é um bom resultado, tá bom, gente? O de atividades, tá? Já quando nós analisamos de atividades de financiamento, gente, é quando a empresa faz a escolha da estrutura do capital da organização, tá bom? Então, são o que, gente? São as movimentações de caixa, tá? Que são decorrentes muitas vezes de pagamento de empréstimos, integralização de capital, tá? Pagamento de dividendos, entre outras. Quando a gente olha para as atividades de financiamento, tá bom? É aquele momento em que a gente vai fazer aquele processo. Opa, vou pegar outro empréstimo para poder operar esses dias até meus clientes me pagarem. Como é que eu vou fazer? Tá? Então, vocês vão ter que voltar o olhar de vocês lá nas atividades de financiamento, tá bom? Para ver se a empresa tem margem para continuar pagando parcelas de empréstimo, né? Porque aí você tem que pensar que no outro mês, na organização, ela já vai ter as parcelas habituais de contas a pagar,
E além dessa parcela, esse financiamento que ela tomou, né? Será que ela vai ter essa capacidade de pagamento? Então, vai ter que fazer esse processo de análise para ver se ela tem esse poder de pagamento, tá bom? Então, tem que analisar, tá? Então, assim, quando a empresa tem esse fluxo de caixa positivo, né? Como eu já tinha falado, né? O caixa de investimentos, quando ele está positivo, não é uma coisa boa, e quando ele está negativo, ele é uma coisa boa, né? Porque isso quer dizer que a empresa está se operacionalizando, ela está se equipando melhor, tá bom? Então, assim, o comportamento em si do fluxo de caixa, ele vai ser influenciado, gente, por diversas variáveis, tá? Ele vai ser... essas diversas variáveis, como é que o que influencia essas diversas variáveis, gente? Ambiente econômico, fase do ciclo de vida da organização, se tem novos projetos de investimento, tá? Então, isso impacta, tá? Do que a gente tem dentro do fluxo de caixa, como é que ele pode ser influenciado, tá? Ok, vamos lá ver agora essa análise e dimensionamento, né, do investimento em capital de giro. Lembra lá que quando eu estava falando com vocês, os índices, né, às vezes eles não falam corretamente, né, o que a empresa necessita, né, às vezes a empresa tem bons índices, né, e não quer dizer muita coisa, tá? Então, isso quer dizer o quê, gente? Quando nós fazemos análises... Desculpa, gente. Análise de liquidez. Quando nós fazemos análise de liquidez, ela vai envolver o quê, gente? Os conhecimentos de capacidade, gente, de financiamento dessa empresa, tá? Em liquidar seus diversos compromissos, né? Que ela assumiu durante esse período, tá bom? Então, dentro dessa finalidade da organização, ela vai utilizar diversos indicadores operacionais para que ela possa fazer essa avaliação de liquidez, ok? Então, essas medidas, muitas vezes, elas buscam o quê, gente? Explicar e qualificar, gente, a capacidade de pagamento da organização, tá bom? Então, assim, muitas vezes esses índices costumam não fornecer informações mais conclusivas, né, para a organização de determinadas evolução dentro de uma posição financeira da organização e o que se espera dentro da organização num longo prazo, tá bom? Então, isso quer dizer, ela muitas vezes omite a necessidade de capital de giro que a organização tem, tá bom? Então, isso quer dizer, dentro dessa metodologia de estudo, o enfoque, né, dentro da posição de equilíbrio que se espera, é o que, gente? É a distinção entre seus ativos e passivos dentro desse processo, tá? Que nós vamos ter os operacionais e os financeiros da organização e vamos também proporcionar para a organização o quê? Essa avaliação, gente, mais analítica da posição financeira da organização, tá? Para que vocês possam fazer esse processo de tomada de decisão. Então, esses critérios que traz dentro da análise vai fazer o quê, gente? Vai permitir de maneira mais relativamente simples, dinâmico, tá? Que a empresa, né, vocês como gestores, identifique as necessidades de capital de giro, quanto de investimentos, o volume de investimentos necessários, né, no operacional, no giro, tá? Para que a empresa possa efetivamente, gente, ter o seu equilíbrio financeiro, tá? Opa, passou rápido demais, tá? Dentro de ativos e passivos financeiros, né? Aqui no livro, né, na apostila de vocês vão ver que está ilustrado, né, um balanço patrimonial para vocês, né? Que é esse processo de avaliação dessas necessidades de capital de giro, tá? Então, a gente vai ter uma estrutura do circulante,
operacional, circulante financeiro e o permanente dentro da organização que se faz necessária, tá bom? E aí, o que a gente vai ter? No ativo circulante, né, financeiro, ele é formado, gente, sem apresentar necessariamente um vínculo direto com o ciclo operacional da organização, tá bom? Então, ele não tem qualquer comportamento pré-estabelecido. Então, ele vai ter grandes variações? Sim. Pequenas variações? Sim. Então, não tem como pré-determinar o comportamento dele, tá bom? O ativo operacional é o que, gente? Como o próprio nome diz, operacional, ele é composto de valores que mantém estreita relação com a atividade operacional da organização, tá? Estreita relação com a atividade operacional, tá bom? O de investimento fixo, gente, o que a gente tem lá no investimento fixo? Os ativos permanentes da organização, tá? Que é o que, gente? É os direitos, né, de receber da empresa a longo prazo, né, tudo que é de longo prazo da organização, e o ativo permanente propriamente dito, né, que o autor nos fala, tá? Então, dentro do passivo circulante da organização, ela vai incluir o que, gente? As dívidas da empresa junto a outras instituições, né, financeiras, a obrigações que também não apresenta vinculação direta com sua operação, atividade operacional, tá? Lá no passivo circulante financeiro que a gente está falando, tá bom? Algumas alterações que podem, né, que venham ocorrer, tá? Então, ela não vai impactar diretamente, gente, sobre o passivo financeiro, tá bom? No passivo circulante operacional que nós temos, tá? Ela vai ter o que? As obrigações de curto prazo identificadas diretamente com o ciclo operacional, tá bom? O circulante, passivo circulante operacional. Eita, que tá querendo só passar aqui sozinho agora. Então, ela vai trazer o quê? Diretamente com o ciclo operacional da organização. E o ativo permanente, o que nós vamos trazer, gente? Compõe todas as dívidas, né? As fontes de financiamento, o longo prazo, dentro, né, do que a gente tem do patrimônio líquido e de terceiros, tá? Os demais, gente, aqui eu acredito que esteja bem tranquilo para vocês, que o material também está lá gravado para vocês. Ficou alguma dúvida das explicações, gente? Dúvidas? Vamos lá, as dúvidas. Não, professora, por mim tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, meninos? Por enquanto, sim, professora. Por enquanto, sim? Sim.